Outra coisa que me pediram para falar é sobre o medo do parto. O que a gente faz quando tem medo de parto normal? Bom, primeiro, por que nós temos medo do parto? Nós temos medo do parto porque a gente escuta histórias horríveis de parto, né? A gente escuta desfechos ruins de bebês, de mães, que fulana perdeu o bebê, que fulana morreu de hemorragia, que fulana sofreu, que cortaram, subiram na barriga, enfim. A gente escuta violência obstétrica ou desfechos ruins que poderiam ter sido evitados se tivesse com uma boa equipe ou infelizmente não poderiam ter sido evitados porque uma certa porcentagem, muito pequena, mas ainda assim uma pequena porcentagem de desfechos de parto serão ruins, né? Infelizmente, por melhor que seja a equipe, a gente não consegue assegurar que 100% dos desfechos serão ok. Então, junta as histórias de violência com as histórias de desfechos ruins que poderiam ter sido evitados ou não, e cria-se um pânico, um medo de parto. E é um medo muito novo, né? É um medo que piorou muito quando a assistência ao parto parou de ser uma coisa mais natural, né? Lá atrás, com as nossas bisavós parteiras, eu sou neta e bisneta de parteiras, né? Então elas não tinham medo de parto. E aí veio a questão da cesárea, o parto mudou de lugar, saiu de dentro das casas, foi para dentro dos hospitais, passou a acontecer por via cirúrgica, e aí fomos nos afastando cada vez mais da via natural de parto, e ele virou então um tabu. E quando aconteciam os partos normais, né, por exemplo, a geração da minha mãe, que pariu, que não pôde pagar uma cesárea, foi para um hospital universitário e lá era praticado o parto normal, quando aconteciam, já eram partos violentos, né? Partos em ambiente hospitalar, sem qualquer afeto, sem qualquer empatia, sem qualquer conexão, intimidade, sem a mulher estar segura. Era uma mulher que ficava sozinha numa sala gelada, com perna amarrada para cima, que sofria assim as intervenções, né? Porque uma vez dentro do ambiente hospitalar, as intervenções eram quase obrigatórias, né, protocolos naquela época e infelizmente ainda hoje em alguns lugares. Então a gente passou a ouvir histórias horríveis de parto, né, histórias traumáticas, histórias de violência obstétrica. Porém, uma violência obstétrica que foi naturalizada. Criou-se a ideia de que parir era aquilo ali mesmo, de que parir era ser cortada, era alguém subindo na sua barriga, era ser amarrada, era ficar morrendo de dor, jogada num canto gelado, sozinha. Ninguém quer esse tipo de parto, óbvio. Por isso temos medo. Você precisa ter esse tipo de parto? É isso que vai acontecer com você? Não, não precisa. Vamos lutar por um parto digno. É isso que nós, do movimento de humanização do parto, buscamos. É por isso que trabalhamos. Para que esse tipo de parto, esse tipo de assistência violenta, que gere sofrimento e medo nas mulheres, deixe de existir, deixe de acontecer. E não tô falando de botar todo mundo para parir em casa, não, tá? Não é isso que estamos defendendo. Em ambientes hospitalares, sim. Com assistência de médicos, sim. O parto deve e pode ser respeitoso e gerar uma satisfação, uma memória boa naquela mulher, né? Para parar essa cultura de medo do parto, para a gente ter histórias novas para contar do parto, né? Como hoje, graças a Deus, aqui no Espírito Santo, a gente tem cada vez mais a disseminação de relatos bacanas de parto. Antes a gente não tinha. Quando eu pari em 2010, 2013, era só violência, só violência. E violência naturalizada. Os meus 2 primeiros partos foram violentos, cheios de intervenções que não precisavam, e eu achava que era normal, que parir era aquilo, tanto que eu quis parir mais. E aí, trabalhando e vendo a outra face do parto, a face atualizada, embasada nas evidências científicas de melhor qualidade, a face da humanização mesmo, eu percebi que existe um outro parir. E as mulheres estão percebendo. E nós vamos lutar e trabalhar por isso. Então a gente tem medo, primeiro, dessas histórias, né, desses desfechos, dos relatos de partos violentos, e a gente tem medo da dor. A gente tem muito medo da dor porque a gente tem medo de sofrer.
E o medo, ele faz bem pra gente em certa medida, né? É por medo que a gente evita certas coisas, que a gente não encosta no fogo, que a gente não pula de um prédio, que a gente dirige com mais prudência. Porque o medo é um mecanismo para evitar um prejuízo à nossa vida, à nossa integridade. Ok. Porém, se a gente for pensar na dor do parto, racionalmente falando, ela não gera prejuízo, a dor fisiológica do parto, né? Não a dor de uma violência de parto, de uma intervenção desnecessária. Então, a dor do parto, ela não vai te matar. A dor do parto não vai matar o seu filho, ela não vai alterar a sua anatomia, vai deformar o teu corpo, enfim, não vai colocar em risco a sua integridade física, certo? A dor fisiológica. Então, a gente não precisa ter medo, porque você não vai sofrer pela dor do parto. Você vai sofrer se você for violada no seu parto pela equipe que te atender. Isso gera sofrimento. A dor fisiológica, a dor natural, se a mulher tiver uma assistência respeitosa de parto, ela vai conseguir atravessar isso da melhor maneira possível. Inclusive, mulheres que têm satisfação com a sua história, a sua experiência de parto, geralmente querem parir de novo, sentem saudade do trabalho de parto e falam muito bem. E esquecem, inclusive, do nível de dor que sentiram, né? Falam, ai, dói muito, mas eu passaria tudo de novo. Isso sofreu? Essa mulher sofreu? Provavelmente não. Ela sentiu dor, mas ela não sofreu. Porque o sofrimento gera trauma. Aquele trauma que as nossas mães contam, que gera medo, que ninguém quer parir. Ponto. E aí, como eu sei, como eu posso saber que eu vou passar por um parto, que eu vou passar pela dor e que eu não vou sofrer? 2 mecanismos nós temos, 2 estratégias. A primeira, escolher com o máximo de critério possível, claro, dentro da sua realidade, a equipe que vai te assistir, o hospital que você vai parir, o plantão, seja lá o que for. Mesmo no SUS, mesmo nos plantões particulares, nós temos opções que são melhores do que as outras. Não é só a mulher que contrata a disponibilidade de médico A ou B que vai ter um parto respeitoso. Há sim opções no SUS que são melhores, né? Aquela maternidade do SUS é melhor do que a daquele bairro. Vamos buscar, vamos para lá. Aquela maternidade particular tem um plantão melhor do que aquela outra daquele bairro. Vamos para lá. Então, sempre há possibilidades da gente se proteger o máximo possível. Então, escolher a equipe é a estratégia número 1. A estratégia número 2, para lidar com essa dor, evitar violências obstétricas e enfim, é se informar, estudar. Lembra, né, do vídeo do plano de parto, né? Então, é estudar, se informar, se empoderar, se possível, contratar uma doula, se não for possível, empoderar o seu companheiro, o familiar, a pessoa que vai te acompanhar, mas, acima de tudo, se informar. E, através da informação, seja tendo uma doula ou não, você vai ter acesso às técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Então, você vai saber, você vai descobrir que banho quente, massagem, livre movimentação, hidratação, música, aromaterapia, acupuntura, tudo isso confere mais conforto ao seu trabalho de parto. Então, você vai atravessar essa dor sentindo dor, óbvio, né? Não vou falar aqui que a massagem da doula vai apagar completamente a sua dor, mas ela vai te deixar muito mais à vontade, segura, satisfeita, feliz em atravessar aquele momento. Então, assim, as estratégias são básicas, mas são complexas, né? Exigem esforço, trabalho, informação, busca, exige priorizar. O que é importante para você? Qual é o máximo que você pode dar pelo teu parto? Então, são as coisas que você pode fazer. São as coisas que vão te levar a uma experiência de parto melhor, vão diminuir drasticamente a chance de você ter uma assistência violenta, certo? E te levar a uma experiência de parto boa o suficiente para servir como relato para as outras mulheres, para a gente diminuir essa cultura do medo do parto. Então, para você lidar com o medo do parto, é se informar. É buscar informações fortes o suficiente para te provar que existem
outras assistências, que existem outras formas de atravessar o parto que não são violentas. É você descobrir que aquela assistência lá que te contaram, que você quase morre, que você sofre, que o bebê morre, que aquilo tá errado, que você não tem que aceitar, que aquilo não é o certo e aquilo não é o que vai acontecer com você, que você vai lutar, que você vai buscar, que você tem direito, inclusive amparado pelo meio legal, de ter uma assistência de parto digna, que não te gere sofrimento. Então, a resposta para como lidar com o medo de parto é se informando, aprendendo, buscando as melhores alternativas dentro da sua realidade, dentro do seu contexto e tendo todo o protagonismo do seu parto no momento em que o trabalho de parto começar. Escolher como você vai ficar, como vai se movimentar, quem vai estar com você, enfim, todas aquelas estratégias que conferem um conforto maior ao parto, né? E você vai saber que através dessas estratégias você vai ter uma experiência melhor, ou seja, o medo vai começar a se dissipar, porque a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do que não conhece. E conhecendo as outras opções, esse medo diminui. Um abraço.